E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que tá? Tudo jóia? Estamos aqui em mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero bater um papo com você. Vamos bater um papo? Estamos construindo isso, né? Essa cultura aqui no canal de bater um papo. Cada vez mais os vídeos vão melhorando essa tendência, a gente vai ficando mais acostumado com a câmera e aí vai ficando melhor. Eu tava refletindo nesses dias, se você não sabe, não tem me acompanhado nas redes sociais, eu tô com uma nova skin nesse começo de 2026. Eu estou com uma tala no meu pé. Tô meio de castigo aqui em casa, então não posso andar, né? Fico em repouso total aqui com o meu pé, não posso apoiar o meu tornozelo no chão. E esse tempo tem sido um tempo de reflexão, pensar, alvos, metas, alinhando algumas coisas que na minha visão estão erradas, comportamentos meus que eu preciso mudar, hábitos para ter um 2026 melhor do que o ano de 2025. E uma das coisas que eu tenho meditado, feito eu pensar, e também uma pergunta, na verdade, que me fizeram, é assim, eu já pensei dessa forma, é assim, o inimigo, ele quer a todo momento que eu faça a sua vontade. Quando eu falo inimigo, eu falo inimigo, nosso inimigo, né? Contrário à vontade de Deus. Nosso inimigo querendo que a gente não faça a vontade de Deus, né? Então ele tá todo o tempo querendo que eu faça a sua vontade. A todo tempo eu sinto que eu não tenho os meus resultados, que eu não consigo alcançar o meu objetivo, porque a todo tempo o inimigo quer que eu faça a vontade dele. Eu venho hoje bater esse papo com você e venho conversar com você e dizer para você que o inimigo, ele não quer que você faça a vontade dele. Não, Leonardo, não. Ele só precisa que você faça a sua vontade. Se você fazer a sua vontade, já tá ótimo para ele. Já tá ótimo. Então, ele trabalhar para você fazer a vontade dele dá muito trabalho. Então, ele só trabalha para que eu e você venhamos fazer a nossa vontade. A nossa vontade geralmente é contrária à vontade de Deus. Em nós, no nosso interior, diz a Bíblia que há uma luta, há uma guerra, há uma luta de dois poderes, o bem e o mal. Essa luta no nosso interior. Isso tá lá na Bíblia, eu deixei anotado, vamos lá para a tela do meu computador, deixei anotado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quero deixar leve esse bate-papo aqui, mas preparei esse texto, olha o que diz lá. Gálatas 5,16 diz assim, o apóstolo Paulo: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Olha só, ele está falando que há uma luta entre nós, há uma luta. E essa luta, se você fazer a vontade do espírito, a consequência é que você não vai fazer o seu querer, a sua vontade. Então, se você andar no espírito, olha aqui no começo, jamais, não tem como você fazer a sua vontade se você andar no espírito. Ah, mas quando eu estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é o que o apóstolo Paulo ele diz. No final, porventura, seja o vosso querer. Não tem como. Então, o inimigo ele não precisa que você faça a vontade dele. Só você fazer a sua, ó, já está de boa. Então, é o exemplo, eu deixei aqui, que eu comecei a meditar e comecei a colocar no texto aqui, ó. É como lá no deserto. Observe no capítulo 4 do Evangelho de Mateus que o Senhor o conduziu pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, deserto fala de tribulação, fala de um tempo de dificuldade, fala de um tempo de crise na nossa vida. Esse é o deserto. Só que o deserto, nós vamos passar várias vezes pelo deserto em toda a nossa vida. Só que o deserto, o propósito do deserto não é nos matar. Parece, né? Estamos passando por uma crise, fala, meu Deus, parece que não vai acabar. Eu não vou suportar isso. Mas o deserto, ele não tem o propósito de nos matar. O deserto, ele só revela o que está dentro de nós. O deserto tem o poder de revelar de quem realmente nós dependemos. Da força do nosso braço,
da nossa inteligência, da nossa capacidade, dos nossos dons, da nossa sabedoria humana, ou se nós dependemos de Deus. E isso não é ninguém que tem que falar para nós: olha, você não depende de Deus, você é um excelente homem, uma mulher de Deus, você depende de Deus. Isso é nós mesmos que tem que avaliar. Quando você está passando por um período difícil, de crise, o que você busca? Você busca Deus? Você se aquebranta e você vai para o seu quarto, entra no seu quarto em secreto e ora e depende de Deus? Quero ser um religioso aqui e te condenar. Mas essa é uma atitude. Se você tem essa atitude, isso mostra dependência de Deus. Agora, se você corre de um lado, pede um empréstimo, pede ajuda para o pai, para a mãe, primeiro do que vai para Deus, você ainda não entendeu o real propósito desse deserto. Então nós vemos lá. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então é de Deus. O deserto é de Deus. Então tem gente que está passando pelo deserto, ele vai falar assim: ah, foi uma escolha errada que eu fiz. Ah, eu não estou no lugar certo. Essa igreja não é a igreja que eu deveria estar, porque agora eu dizimo, eu oferto, estou passando por algumas crises. Essa igreja não deve ser de Deus. Esse pastor não é de Deus. A situação que eu estou passando, ela não está certa. Foi alguma coisa que eu errei. Talvez não. Sim, tem a consequência, a colheita. Isso é Novo Testamento, existe a colheita nos nossos dias. Mas também, às vezes, precisaria de mais informações para saber, mas às vezes nós estamos passando pelo deserto porque Deus está nos conduzindo. Deus quer ver o nosso coração. Eu gosto de um texto em Deuteronômio que ele diz que ele conduziu o povo para o deserto para ver o que estava no coração deles, se eles iam murmurar ou não. Olha que interessante. Quem conduziu o povo para o deserto? Deus. Com qual objetivo? Para quê? Deus quer me matar nesse deserto? Não. Deus quer ver o que está no coração. A dependência. Se as suas palavras elas estão de acordo com o seu coração, com o seu interior. Às vezes a boca fala do que não tem nada no coração. E aí, o que eu costumo dizer é só lata vazia batendo. Então, o Espírito Santo ele conduz Jesus para o deserto. Jesus está lá no deserto. Satanás, ele vê uma oportunidade. Claro, o propósito de Deus era ele levar ele para o deserto para ele ser tentado. Deus está no controle. Satanás, ele tem ali uma oportunidade. Por quê? Jesus, ele está jejuando. Quando nós estamos jejuando, a sua carne ela fica mais fraca. A sua carne fica mais fraca, vem o cansaço, né? Você fica limitado. Na área física você fica limitado. Então, Satanás ele vê ali uma oportunidade e ele vem até Jesus. E qual é a proposta? Uma das propostas que ele faz é assim, ó, transforma essas pedras em pães. Transforma essa, porque ele estava com fome. O seu corpo físico, ele necessita de alimento. Ele naquele momento ele estava precisando se alimentar, se fortalecer. Então ele vê uma oportunidade e fala para ele, olha, transforma essas pedras em pães. Se a gente pensar, analisar, não seria mais fácil Satanás vir com uma fornalha de pão quentinho, da hora, chegar para Jesus ali e falar assim, olha, olha esse pãozinho aqui que eu trouxe. Estou vendo que você está com fome aí, meu jovem. Está com fome, você está limitado. Come essa fornalha aí. Ou para mim, né, sul mato-grossense, descendente aí de Paraguai, chegar com uma chipinha, hein? Uma chipinha quentinha de manhã, uma sopa paraguaia saindo do forno da hora, ali na hora de manhã, trazendo, mostrando para ele ali. Não seria mais fácil? Claro que seria. Já estaria pronto. Ele não teria que propor para Jesus transformar. Mas por que que Satanás não faz isso? Isso é só a minha opinião, tá bom? Arranca fora, joga fora se você não concordar. É só a minha opinião. É o meu canal e a minha opinião. Ele pega, e só um devaneio, tá bom? Ele pega e traz pronto porque dá muito trabalho para ele trazer pronto. Então ele economiza. Aí ele fala para Jesus transformar. Só que se ele traz o pão e Jesus aceita, isso só está mostrando que ele aqui, ó, ele não está. Se ele aceita ele do pão, comer da sacola, ele só aceitaria a provisão de Satanás. Ele estaria aceitando a provisão. Ó, eu comi, então é uma necessidade que eu estou tendo. E ele me trouxe provisão. Resolvido. Agora, se ele transforma
pedras em pães é diferente, não é provisão. O que é? É independência. Provisão é uma coisa, independência é outra. O que Satanás queria que Jesus fizesse era independência de Deus. É que ele falasse: eu não preciso de Deus. Eu me alimento, eu me supro, eu sou independente, diferente de aceitar uma provisão. Satanás, ele queria isso, ele queria a independência. É fazer a nossa própria vontade. Se ele fizesse a sua própria vontade, se aparecesse, ele estaria fazendo a vontade da carne. Mas aí ele dá uma resposta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que coisa, ele estava armado. Por que ele estava armado? Porque ele estava cheio. Porque ele conhecia a palavra. Porque ele já tinha se alimentado antes. Naquele tempo ali, ele estava com fome. A Bíblia é que ele sentiu fome. Então ele estava com fome naquele momento. Mas ao mesmo tempo que ele estava com fome, ele estava cheio da palavra. Então, nós precisamos, por que nós precisamos ler a palavra? Por que nós precisamos ter um tempo de devocional com Deus? Às vezes as pessoas me falam assim: Leonardo, eu estou lendo a palavra e eu não estou entendendo nada e vai me dando um sono. Eu estou orando e às vezes eu vejo que a minha mente ela está passiva, eu estou pensando em outras coisas. Eu estou lendo, eu não entendo, aí eu paro. Ei, não é sobre simplesmente entender as coisas num primeiro momento. É importante você ler a palavra, entender, estudar o contexto, é muito importante. Mas mais importante do que isso é se alimentar. Eu não estou entendendo nada, mas eu não ando por aquilo que eu estou sentindo. Eu ando por aquilo que eu creio. A tua palavra é meu alimento, ela me alimenta, ela me fortalece. E eu creio nisso, é o que a Bíblia diz. Eu não estou entendendo, eu não estou vendo, mas eu creio. E aí continuo fazendo. Na hora do desafio, na hora das crises, você vai se lembrar de momentos em que você se alimentou da palavra e vai trazer à tona. Então, o diabo, o inimigo, né? Ele não quer que você faça simplesmente a vontade dele, mas a vontade sua. E olha só, e por muitas vezes, eu vou encerrar já esse vídeo, muitas vezes a gente acaba fazendo algo para Deus e porque está difícil, a gente conclui, né, que aquilo não é de Deus. Não, se for a vontade de Deus, não tem sacrifício, não tem sofrimento, não é difícil. Só me lembrando aqui que a gente precisa separar, há uma diferença entre sofrimento e sacrifício. Há uma diferença. Sofrimento é algo que você passa, que você passou, mas ele não serve para nada. É só uma dor que ficou por um momento que você passou, mas ele não ensina, ele não fica nada, ele não marca, ele não dá resultado. Sofrimento. Sacrifício é diferente. Sacrifício é um tempo difícil, é um tempo de sacrifício, de dor, mas que traz vida. O resultado é vida, o resultado é ensino. Você aprende com aquilo. Sacrifício, não sofrimento. Um exemplo de sacrifício. Uma mãe. Uma mãe, ela vai ter um tempo de sacrifício para gerar o seu filho. Não é 9 meses de sofrimento, é 9 meses de sacrifício. Porque ela vai sentir dores, né? Em muitos casos, muito enjoo, seu corpo ali está mudando, ele tenta rejeitar o corpo porque tem um ser ali novo nascendo no seu ventre, o corpo ele tem toda aquela estrutura, pés inchado, parecendo o meu aqui agora, pé inchado, estrutura do corpo, alimentação, enfim, tudo muda. Mas isso tudo é um sacrifício para uma recompensa que nesse prazo vai vir. Entendeu? Sacrifício e sofrimento é diferente. Então, às vezes, você está passando por um período de sacrifício. Vai dar fruto. Isso que você está passando, se você responder certo esse tempo de deserto, ele vai trazer fruto. E amanhã será testemunho. Será testemunho. Então, quando Tomé ele está ali duvidando de quem é Jesus, o que ele fala? Eu só acredito se eu ver as marcas do testemunho. Se eu ver o sinal do sacrifício que ele passou, eu acredito. Se tiver ileso, se tiver tudo legal, não é ele.
Então, é as marcas que a gente pode trazer para nós. É as marcas que vai nos diferenciar um dos outros. Então, vou fazer 19 anos de casado. Já passei muitas crises, muito tempo difícil. Casei muito novo, não tinha maturidade, era menino em idade e na mente, na cabeça. Passamos muitas crises desnecessárias, mas a resposta que eu dei ao longo dessas crises me diferencia de outros homens casados com a mesma idade. Cada um tem a sua luta, mas agora essas cicatrizes que eu tenho me dá agora autoridade para olhar para alguém que está passando por coisas semelhantes e dizer para ele: vale a pena, tem como, tem essa história. Então são testemunhos. Sacrifício é diferente de sofrimento. Então eu quero mais um texto com você, lá em Mateus, no capítulo 26, do 36 ao 39, olha o que ele diz. Diz assim, ó: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então é a vontade dele. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Angustiar-se muito. Esse angustiar muito é coisa boa? Não. É luta, é crise, é angustiado. Sabe o que vai acontecer? É pressão ao extremo. Então ele disse: A minha alma está cheia de tristeza. Mas era propósito de Deus? Sim. Então tem tristeza no propósito. Você vai fazer as coisas que é da vontade de Deus para cumprir e às vezes vai se sentir triste, mas é da vontade de Deus. Ah, eu tô triste, então não é de Deus. Não é assim. A obra e o desafio, a pressão e o propósito, ele não é medido por alegria e felicidade. Ah, eu não estou mais feliz aqui, acho que meu tempo aqui acabou. Quer dizer então que você é medido por alegria e felicidade? Às vezes o propósito de Deus está na tristeza, na angústia, em algo. Então, até a morte ficou aqui e velai comigo. E ainda um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Por quê? Porque não precisa fazer a vontade do inimigo, só fazer a sua já resolveu a parada. Então, às vezes, fazer a sua vontade, ela é contrária à vontade de Deus. Qual que era a sua vontade? Era não passar por aquilo. Mas ele colocou claro que seja feito a sua vontade. Então, nós vemos aqui vários exemplos que eu coloquei aqui, mas não vou entrar nesse mérito aqui hoje, é suficiente para o vídeo não ficar muito longo. Então, medita nisso. Às vezes você está achando que é o diabo que está resistindo, às vezes não é, às vezes é você mesmo. Então, antes de depender de pessoas, de homens, para responder o que você deveria fazer, entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Há uma recompensa no secreto. Há uma recompensa. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer alinhar, o Senhor tem um propósito. Ainda que em alguns momentos vai ter tristeza, angústia, dificuldade, mas você tem um pai amoroso e um pai bom, que no final você vai aprender com isso e a sua luta vai servir de testemunho para edificar a vida de outras muitas pessoas. Tá bom? Então é sobre isso que eu queria bater esse papo com você hoje. Bater um papo, vai melhorando a cada dia. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, dê esse voto de confiança, vai melhorar. São os primeiros vídeos, eu estou me acostumando com essa estrutura nova que eu estou tendo aqui, mas dá confiança. Lá no 100º vídeo você vai ver, vai ficar bom. Ah, vai demorar demais. Ó, persiste, vamos junto nessa caminhada. Se esse vídeo te edificou em alguma parte, coloca um comentário aqui, um foguinho, fala amém, glória a Deus. Isso ajuda na distribuição do canal, ainda muito mais ainda quando está começando, tá bom? Espero que você tenha sido edificado e nós se vemos amanhã no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Fica na paz, um abraço, tchau. Vamos fechar aqui, tchau, gente.